Marcar suas conversões da forma correta é extremamente importante para que a sua campanha continue sempre adquirindo inteligência e sempre performando cada vez melhor. E eu vou te mostrar agora na prática qual que é a forma correta que você vai fazer isso. Olá, eu me chamo Breno Jesus, sou especialista em Google Ads e eu acredito que você já tenha visto inúmeros vídeos antes desse, mas nunca conseguiu marcar corretamente as suas conversões. Então, esse mistério vai acabar agora, porque aqui na tela eu vou te mostrar totalmente como que você vai fazer para marcar suas conversões de forma simples e objetiva, sem que você precise lidar com código ou coisas bem complexas, tá? E ainda vou deixar lá no finalzinho um arquivo completamente pronto do que a gente vai construir aqui dentro dessa aula para você só aplicar ali dentro do seu GTM, tá? Então, vamos lá para o vídeo. Perfeito, agora que nós vamos aqui para a tela, nós vamos de fato começar a colocar a mão na massa, só que antes eu queria dar alguns avisos, para que esse vídeo não fique tão longo e nem confuso, para a gente indo numa página, na outra, configurando uma coisa e a outra, nós vamos seguir ali algumas etapas que fique bem fácil de você entender, tá? E caso você seja um iniciante, completamente iniciante, não se preocupa com botões, termos técnicos ou algo do tipo, só vai assistindo o vídeo, vai replicando aí na sua conta também, que eu tenho certeza que vai dar muito certo, tá? Se atente a pequenos detalhes que eu vou te passar. Vou fazer aqui um overview bem rapidinho da plataforma, do Google Ads ali, das metas de conversão, para que você também se situe e consiga acompanhar tranquilamente. Então vamos lá, pessoal. Seguindo aqui, esse é o Google Tag Manager, onde a gente entra para configurar e ativar as nossas tags, tá? O ponto importante aqui é nós identificarmos o nosso código de GTM, ou seja, o código do nosso container criado, porque dependendo ali da estrutura da criação do seu site, implementando apenas esse códigozinho aqui, o seu site já consegue interpretar e ativar o script ali que roda o nosso container dentro do seu site, ou seja, reconhecendo todas as tags que nós temos para serem disparadas. Caso o seu site não tenha essa possibilidade, nós podemos também copiar o código de fato aqui, o Google já entrega tudo bonitinho, tudo explicado para a gente, só para copiar e inserir no local exato lá do seu site, no caso aqui no head e no body. Caso você seja um completo iniciante, não saiba nada sobre programação, não entende sobre código, pode copiar esses dois códigos aqui, tira um printzinho dessa tela, envia para o seu programador, com alguém que tenha um conhecimento técnico um pouco mais avançado, que a pessoa vai conseguir tranquilamente realizar a implementação do seu container dentro do seu site. Então, show de bola! Só que aí você deve estar se perguntando, no seu caso, cara, como que eu vou criar o meu container? Bem simples, você vai acessar aqui o Tag Manager, só pesquisar no Google. Provavelmente, quando você fazer isso, se você não tem nenhuma conta ainda criada aqui dentro, você vai fazer o seu login normalmente, vai estar todas as contas aqui zeradas, não vai ter nenhuma, e aí é bem simples, você só vai clicar em criar conta, digitar o nome aqui que você quer da sua empresa, o nome do seu site, tá? O domínio dele, escolher a plataforma, eu recomendo que sempre seja web, se você quer traquear o seu site, tá? E aí você cria, depois vai aparecer só um códigozinho de aceite ali, perdão, um contratozinho de aceite, coisa simples, e você já vai diretamente lá para aquela outra tela que eu havia mostrado. Então, aqui deixa eu voltar para o nosso container e seguir com as tratativas. Então, show de bola. Entramos aqui no nosso container e agora eu vou lá para o Google Ads para que a gente possa visualizar, né, e localizar também onde as nossas metas de conversão se encontram. Então, aqui dentro do Google Ads, nós sempre vamos ter o seguinte: quando acessar o Google Ads, nós vamos entrar sempre em visão geral, na parte de campanhas, e aí nós vamos aqui para o troféuzinho, onde está escrito metas, e nós vamos visualizar toda essa tela aqui. No caso de vocês também, caso vocês não tenham nada configurado ainda,
é bem comum que apareça apenas um tipo só de conversão ou nenhum. Mas para a gente criar é bem simples, é só clicar aqui no botãozinho azul e aí ao decorrer das etapas nós vamos seguindo com esses passos, beleza? Antes de continuar o vídeo, eu queria apresentar para vocês o Tendenci Web, que é um construtor de sites dedicado a sites de alta performance e em questão de minutos você consegue ter um site totalmente profissional e incrível. E o mais interessante é que você consegue construir ele sozinho, sem precisar de ajuda de um profissional, mesmo que você não seja um profissional, e você só paga quando publicar também. E dentro do Tendenci Web você já vai ter uma série de templates totalmente validados, onde você só vai precisar escolher o seu layout, editar a sua maneira e publicar o seu site. Clique no link aqui na descrição e conheça a melhor ferramenta de construção de sites do mercado. E vamos lá, como etapa número 1, é extremamente importante a gente primeiro, antes de tudo, de mexer em tela, mexer com as metas, de fazer as tags, nós entendermos o que nós queremos capturar, o que nós vamos querer rastrear. Se é um botão de WhatsApp, se é um botão de ligação, se é um formulário, se é uma visualização de página, se é profundidade de rolagem, tudo isso a gente tem que ter em mente, tá? Para que quando nós formos fazer ali a nossa configuração, seja totalmente fácil. Eu tenho aqui já uma páginazinha bem simples, só mesmo para a gente conseguir fazer as tratativas, que ela contém um formuláriozinho aqui de contato, tá? Bem simples também. Então, o nosso ponto aqui de conversão vai ser o nosso formulário, e aí, uma vez que isso está identificado, nós podemos dar início aqui dentro do Google Ads, como a nossa primeira etapa, quer dizer, a nossa segunda etapa agora, que é a criação de fato da nossa meta de conversão. Então, clicando aqui no botãozinho azul, nós vamos ser redirecionados para outra tela. Eu vou só salvar aqui a minha URL, para mim não ter que ficar digitando toda hora. Então, nós vamos... Deixa eu voltar, porque eu fui acelerado um pouquinho. Quando nós clicarmos no botão azul, nós vamos ter aqui 4 opções de configurar a nossa meta de conversão. E eu sempre recomendo que a gente inicie aqui, ó, pelo site, tá? Então, a gente sempre vai colocar o site aqui também. Então, beleza, clicou no site, ele vai pedir o domínio para ele fazer a verificação. Pode mandar, é bem tranquilo e rápido aqui que ele vai gerar. E ele, eventualmente, ele sempre vai trazer aqui duas caixinhas semelhantes a essa aqui, que nós estamos vendo. Uma é de forma automática, com conversões já, criações de conversões automáticas, e outra manual. Nós sempre vamos optar pela manual, tá? Então, beleza, seguindo aqui para manual, nós vamos primeiro escolher a nossa categoria de meta que nós queremos. No meu caso, como eu quero traquear aqui um formulário de contato, eu vou escolher a categoria aqui de leads, enviar formulário de lead. Mas se no seu caso você quer configurar aí para rastrear só um botão de WhatsApp ou uma visualização de página, você pode colocar aqui também na categoria de leads para contato, ou no caso de visualização de página, você pode colocar aqui visualização de página normalmente, tá? Se for para baixar um arquivo, fazer algum outro tipo de coisa, também pode se enquadrar aqui, tá? Em contato ou uma reserva de horário. Se você quer um tipo de inscrição aí no seu site, algo do tipo, pode marcar aqui basicamente quase sempre as categorias de leads. Nas categorias de vendas, praticamente, tá? Vai ser voltado ali mais para o e-commerce. Então, tranquilo. Selecionando aqui a nossa categoria, nós vamos dar um nome para ela. Aqui eu vou colocar um nome simples, vai ser form de formulário, tá? GTM, que é o que a gente vai fazer aqui do vídeo. Nós vamos atribuir aqui um valor. O que seria esse valor? Sempre que uma pessoa for lá e preencher o meu formulário, eu vou passar para o Google um valor que aquela conversão está me retornando, um valor que aquela conversão tem para mim. No caso, como eu só quero que ela preencha aqueles dados, não vou passar preço, não estou vendendo nada naquele momento para ela, eu não vou marcar nenhum tipo de valor para que a minha conversão não fique marcada de forma errada. A contagem sempre vai ser uma, tá? Porque
Dessa maneira que nós conseguimos capturar um lead, uma vez que ele preencheu ali uma vez também, tá? Nós não vamos marcar mais de uma vez e assim a gente consegue ter dados bem mensuráveis e bem reais também. Então, vamos concluir e ela vai nos apresentar aqui a configuração já prontinha. Nós só vamos salvar e continuar. E aí nós vamos aqui para o passo 2 dentro do Google Ads, onde ele vai nos mostrar aqui as instruções de como configurar essa tag em diversos canais. Como nós vamos utilizar o Google Tag Manager, nós vamos clicar aqui na terceira opção e ele vai nos fornecer dois códigozinhos aqui bem interessantes. O primeiro é o nosso ID de conversão, tá? E o segundo, lá embaixo, com o nomezinho já da nossa meta, é o rótulo da conversão. O ID de conversão ele é único para a sua conta, tá? Independente de qualquer tipo de meta que você criar, o ID de conversão vai ser sempre um, não vai mudar nunca. E o seu rótulo de conversão, ele sempre vai mudar. Quantas vezes você trocar de meta, criar uma nova meta, ele vai se alterar aqui porque é a identificação daquela meta específica, tá? Então, eu vou copiar ela aqui também e vou colocar no meu gabaritozinho aqui, na minha colinha, para que fique mais fácil de eu copiar e colar novamente. Aqui eu já posso dar um concluído, tá? E aí vai aparecer o seguinte para mim. Perceba que aqui a minha tag, ela foi criada, ela tá como principal e ela está inativa, os status dela. Porque ainda eu não configurei, ainda eu não fiz nenhum tipo de ação para ela. Nesse caso aqui não tem problema, nós vamos resolver isso agora, mas não é clicando aqui no momento, tá? Nós vamos lá para o Tag Manager para a gente seguir aí para a nossa terceira etapa, que de fato é iniciar aí a configuração da nossa tag, tá? Então, show de bola. Entrando aqui de novo no nosso Tag Manager, nós vamos lá para as tags. Beleza, tá carregando. E beleza, chegou aqui nas nossas tags, nós vamos configurar primeiro um cara chamado vinculador de conversões, que ele serve basicamente para identificar que o seu código do seu container, né, de fato, está rodando ali dentro do seu site. Então aqui, a princípio, eu já fiz a configuração desse códigozinho lá dentro do meu site, para a gente dar celeridade aí a esse processo, tá? Para a gente começar a criar aqui as nossas tags, nós vamos clicar em nova. Primeiro vamos criar o vinculador de conversões, como eu disse. Vamos identificar ele aqui na nossa galeria e ele já está aqui bem facilzinho de ser visualizado. Então a gente vai selecionar ele, não precisa ativar nenhuma caixinha, ele já se configura sozinho e a gente só vai precisar colocar o acionador aqui embaixo. Então cliquei aqui no acionador, eu vou colocar ele como All Pages, ou seja, eu quero que ele ative em todas as páginas, qualquer página que tiver dentro do meu site que foi exibida, o meu código vai estar rodando bonitinho, pronto para disparar alguma tag, tá? Então, pode selecionar ele. Aqui a gente inicialmente não precisa colocar o título, porque ao salvar, ele já vai dar um nome aqui tranquilamente para a gente, tá? Então, aqui a gente acabou de salvar a nossa tag de vinculador de conversões. E agora nós vamos, de fato, iniciar a configuração das nossas tags, tá? Da nossa meta de conversão também, que nós acabamos de criar lá dentro do Google Ads. Então, vou vir aqui novamente em nova. Vou acessar aqui configuração da tag, mas antes eu vou dar um nomezinho aqui para ela, que vai ser GAds, para identificar que é do Google Ads, tracinho form GTM, que foi dessa forma que a gente colocou lá, tá? Então, nós vamos clicar aqui para configurar a tag de fato, nós vamos selecionar Google Ads, porque é isso que a gente está fazendo, e selecionar aqui o acompanhamento de conversões também. Beleza, após isso ele vai pedir aqui para a gente inserir alguns valores, tá? Alguns dados. E aqui nós vamos inserir esses valores com base naquele ID que ele forneceu para a gente e naquele rótulozinho também. Eu salvei aqui no meu gabarito, então vou colocar aqui o meu ID, que é esse aqui, e o rótulo da conversão também.
que é essa daqui. Show de bola! Então, feito isso, eu não preciso colocar valor da conversão, ID da transação e nem código da moeda também, porque eu não sou um e-commerce, tá? Então, nós vamos fazer isso. Essas outras caixinhas aqui também não precisa marcar, exceto essa terceira aqui que depois de configurado a tag eu vou mostrar para vocês uma outra forma que a gente pode incluir os dados fornecidos pelo usuário para ativar as nossas conversões otimizadas, tá? Que é interessante. Então, isso aqui eu vou passar já já. Então, vamos rolar aqui a nossa página e configurar o nosso acionador para o nosso formulário, tá? Então, cliquei aqui no acionador. Eu não vou colocar all pages, nenhum desses outros tipos aqui, porque eles são só para inicialização de página. Eu quero pegar de fato a conversão no formulário. Então, eu vou criar um novo acionador que é um envio de formulário, tá? Então, aqui eu vou escolher o meu tipo. Tem diversos outros tipos aqui, só que o que a gente vai escolher é o envio de formulário. Caso você for traquear um botão ali, ou um botão de ligação, eu recomendo que você utilize aqui a janela de clique, tá? Então, você coloca ali apenas links ou todos os elementos e aí você seta pelo nomezinho do seu botão, ou pela classe, ou o ID daquele botão em específico, tá? Então, aqui eu vou colocar o envio de formulário. E como a minha página contém apenas um formulário, eu vou deixar todos os formulários também. Mas para caso eu tivesse ali outros tipos de formulário, mais de um formulário na página, eu viria aqui em alguns formulários para saber exatamente qual formulário está sendo disparado, está sendo convertido. E eu selecionaria aqui através do meu ID de clique ou do meu Form ID e setaria ele aqui dentro, tá? E aí a gente vai conseguir visualizar esse ID lá no debug, tá? Nas etapas mais para frente. Então aqui eu posso deixar todos os formulários sem problema nenhum. Vou colocar um nomezinho aqui, vou colocar acionador, formulário. Vou abreviar para colocar só form e a gente salva novamente aqui a nossa tag. Show de bola, vamos salvar mais uma vez. E aí pronto, a nossa tag, de fato, ela está configurada, o nosso acionador também. E agora nós precisamos ir para a nossa próxima etapa. A nossa próxima etapa é fazer os testes, né, o debug que a gente fala tecnicamente, para saber se a nossa tag está sendo disparada ou não. Nesse caso aqui, há bem mais coisas que nós podemos fazer, só que antes eu quero mostrar para vocês a tag funcionando, para depois a gente ir um pouco para o tracking mais avançado, tá? Subir um pouco o nosso nível. Então, nós vamos clicar aqui em visualizar, lembrando que o nosso container tem que estar instalado dentro lá do nosso site. E aí eu vou clicar aqui em visualizar. Beleza, clicando em visualizar, ele vai abrir aqui o Google Tag Assistant, que é o nosso assistente de tags, né? O nome aí bem óbvio. E aí nós vamos só colocar aqui a URL do nosso site. Nesse caso aqui, tem a URL aqui do meu site. Beleza? E aí nós vamos conectar. Após conectado, ele já vai abrir automaticamente a minha página. Eu percebi só na edição que a página de debug, onde tinha um formulário, não estava aparecendo. Só que não é tão relevante assim para o vídeo, porque lá eu só estou pegando o nome, o e-mail e o telefone. E aí eu vou fazer aqui a conversão. Antes de converter nesse formulário, eu vou minimizar essa página aqui para que vocês tenham uma visualização ali do Tag Assistant de como que ele vai ficar uma vez que o seu container está instalado dentro do site. Então, show de bola, ele vai aparecer da seguinte maneira, conectado o Tag Assistant ao seu site, e aí a gente vai continuar. Aqui já é bem comum nós vermos o seguinte, em resumo, tá? Primeiramente, visualizar aqui a nossa tag do container, e aí a gente vê aqui as tags que nós temos ali para serem disparadas. Nesse caso aqui, nós temos a do formulário e o vinculador de conversões. O vinculador de conversões disparou aqui uma vez, e aí aqui ele tem vários outros eventos, que são basicamente ali eventos de carregamento de página, tá?
Então, nós podemos voltar lá para a nossa outra página, onde nós vamos fazer aqui, de fato, a conversão. Então, vou colocar aqui um tênis teste, vou colocar um @teste aqui e um númerozinho de telefone também. Então, vou enviar a mensagem. E beleza, preencheu o formulário, nós fomos lá para a nossa página de obrigado. E aí eu vou minimizar aquela tela para ver se a nossa tag disparou. E de fato, a nossa tag aqui disparou, então está funcionando tranquilamente. O nosso vinculador de conversões, só para você ver que de fato está funcionando também, disparou aqui 2 vezes porque a gente acessou 2 páginas, tá? Indo aqui um pouco mais avançado nessa parte, só para explicar aquela questão lá do acionador, onde você selecionaria todos os formulários ou alguns formulários, nós vamos aqui em variáveis, e aí para a gente conseguir visualizar se ele está ou não trazendo os dados que a gente precisa. Nesse caso aqui, eu vou clicar na tag, vou clicar aqui na mensagem onde a tag foi disparada e vou diretamente lá para o nosso formulário, perdão, lá para nossa tag, onde de fato ela foi disparada. Aqui a gente viu que foi concluído, vamos clicar em variáveis e vamos rolar a página para ver aqui se ele pegou algum ID ou outro tipo de informação. Aqui ele sempre pega vários e vários dados, e aí ele pegou aqui o ID bonitinho do nosso formulário, tá? Então, clica ID pegou e também pegou mais embaixo o Form ID. Então, se eu tivesse, por exemplo, 2 ou 3 formulários diferentes, ou seja, 3 páginas com formulários diferentes, eu apenas copiaria esses formulários, esses IDs aqui, ia lá no meu gerenciador de tags, e aí eu criaria uma conversão para cada, tá? Para cada uma desses formulários, e aqui no acionador eu ia referenciar eles através do ID. Então eu clicaria aqui em alguns formulários, escolheria o Click ID ou Form ID. O mais ideal, como nós estamos trabalhando com o formulário, é o Form ID. A gente copiaria e colocaria ele aqui, tá? Então, eu vou só voltar aqui, não vou salvar nada. E beleza. Essa é a parte simples, essa é a parte ali que já funciona, só que de fato, essa não é a parte totalmente completa. Por quê? Nós, inicialmente, estamos trabalhando com informações de dados de usuário, né? E nós precisamos enviar isso lá para o Google, porque nós sabemos que isso é totalmente valioso para as nossas campanhas manter a inteligência lá em cima e a performance também. Então, nesse caso, nós vamos agora configurar, vamos elevar o nível para a gente configurar ali o mapeamento do e-mail e do telefone dessa pessoa e também mapear junto ao Google Analytics, tag de remarketing também, tá? Show de bola! Agora que a gente já configurou aqui a nossa tag, viu que está funcionando, show de bola! Agora que a gente já configurou aqui a nossa tag, viu que está funcionando, agora é bem mais simples, só basta você esquecer tudo isso que eu te passei. Brincadeira. Agora o caminho é bem mais simples do que parece, tá? Para a gente começar a fazer esse novo passo, nós vamos precisar identificar alguns outros pontos que são interessantes aqui para a gente também. Nesse caso, nós vamos lá no Google Ads novamente, tá? Só verificar aqui se a nossa tag também já foi acionada aqui dentro. Então, vou dar um refresh na nossa página. E beleza, ó, já está aqui ativa, não é conversões recentes, porque ainda não houve uma conversão de fato. Mas assim que tiver conversões, ela vai começar a marcar. Só que aí entra um problema, porque é o seguinte, caso você esteja trabalhando ali com um formulário, tá? Capturando informações, você precisa ativar as conversões otimizadas. E o que é isso? Basicamente é quando você está passando os seus dados, na verdade os dados do seu lead, diretamente para o Google para que ele fique mais inteligente e atraia pessoas ali mais qualificadas ou exclua até essas pessoas que são desqualificadas, tá? Então, nesse sentido, imaginando que nós estamos trabalhando ali com um formulário, onde nós vamos capturar informações, nós precisamos ativar essas conversões. Como que nós podemos fazer isso? De 2 formas. Eu vou passar a forma mais simples. Aqui, do lado esquerdo, nós vamos clicar em configurações e vai aparecer
de antepenúltimo, aqui é o terceiro de baixo para cima, conversões otimizadas. Nesse caso aqui, o meu já está ativado, né? Então, nesse caso, o de vocês vai provavelmente estar ativado, só que com tags do Google, ou então totalmente desativado. No caso, o que é que vocês vão fazer? Vão clicar em ativar, selecionar uma opção, gerenciador de tags do Google e clicar em salvar, tá? Só isso. Após você ter feito isso, você vai voltar lá na sua tag e verificar lá em configuração também se ela está de fato clicada ali para otimizar ou não. Então, feito isso, nós podemos ir lá para o nosso Tag Manager e aí a gente vai começar agora de fato a fazer uma configuração de alto nível um pouco mais avançada, só que extremamente importante ali para o seu negócio para marcar as conversões mais certas, tá? Perfeito! Agora que nós ativamos as conversões otimizadas lá dentro do Google Ads, nós precisamos também ativar ela aqui. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar primeiro essas variáveis, tá? Ali. Por quê? Dessa forma, nós vamos passar para o Google, passar para o nosso site, passar para o GTM, uma forma que nós queremos chamar o e-mail e o telefone aqui dentro dessa tag para que ela consiga transportar esses dados de forma 100% segura, sem comprometer essas informações, lá para o Google Ads, tá? Então, nós vamos vir aqui em variáveis, vamos clicar em nova, e aí nós vamos criar uma variável, inicialmente aqui uma variável JavaScript, tá? E aí eu vou pegar aqui na minha colinha, essa nossa primeira variável vai ser a variável de e-mail, então nós vamos colocar aqui o referenciadorzinho dela, que vai ser esse nomezinho aqui mais estranho mesmo, e nós vamos dar um nome para ela, e-mail, tá? Então, vamos salvar. Agora, como nós queremos pegar e-mail e telefone, que é o que o Google exige e ele utiliza de fato, nós vamos criar a de telefone também, mesmo caminho. Vamos colocar aqui variável JavaScript, tá? Porque o nosso script que vai identificar essa variável é um JavaScript, tá? É um script de fato. Então, vou pegar aqui a colinha da segunda também. Então, vamos colocar ela aqui. Beleza. E vamos escrever telefone. Show de bola. Vamos salvar. Agora, para que a gente tenha essas duas variáveis aqui, esses dois dados, sendo referenciados por um dado de usuário, nós precisamos criar uma nova variável que vai chamar o dado do usuário, que aqui dentro do Tag Manager já tem uma variável propriamente para isso, que ela também se chama dados fornecidos pelo usuário. Então, nós vamos clicar nela, ela vai aparecer aqui já de forma manual para a gente configurar. Então, nós vamos colocar o e-mail, nós acabamos de criar, e também o telefone, que geralmente sempre vai ser o último. Coisas aqui como nome e endereço, não precisa se preocupar com isso, tá? Então, para que a gente possa dar um nome aqui, nós vamos colocar bem simples, dados do usuário, tá? Então, colocar aqui rapidinho, usuário, faltou o acento, usuário, e vamos salvar. Show! Após a gente ter salvado, os nossos dados de usuário já está totalmente íntegro aqui dentro. Nós só vamos precisar ir lá dentro da nossa tag, que nós acabamos de criar, e já testamos ali que ela dá certo também, e vamos, de fato, configurar essa tag agora, da forma que ela receba esses dados. Então, nós vamos clicar aqui dentro, vamos ir para a nossa terceira caixinha aqui, onde nós vamos incluir os dados fornecidos pelo usuário e vamos selecionar aqui os dados de usuário. Acionador, o resto aqui não precisa mais mexer, tá? Apenas isso. Show! E agora, será que eu testando aqui o nosso debug vai passar as informações? Ainda não vai passar as informações, por quê, né? Da forma que eu fiz aqui, nós apenas estamos setando dentro da variável, só que não tem nenhum tipo de script. Lembra que eu falei que nós vamos ativar um script? Não tem nenhum tipo de script que vai, de fato, identificar que esses dados estão sendo pegados pela nossa tag
ou não. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui em nova, vamos adicionar uma nova tag, só que essa vai ser um pouco diferente, porque ela vai ser um HTML personalizado. Ah, mas você falou que eu não ia precisar mexer com código, não ia precisar lidar com programação, nem nada do tipo. De fato, você não vai precisar, porque esse código que eu vou colocar aqui agora, eu vou te fornecer ele tranquilamente, como todos esses dados aqui desse container também, para você apenas substituir dentro aí do seu negócio, das suas tags, tá? Então, eu vou pegar a minha colinha aqui do meu script. Show de bola, já está aqui salvo. Deixa eu abaixar. E esse aqui é o nosso script. Como acionador, eu sempre gosto de deixar ele como DOM pronto, tá? Então, quando ele carregar toda a página ali, ele vai mostrar. Pode deixar todos os eventos de DOM e pode salvar como o nome DOM pronto mesmo, tá? Então, é uma exibição de página. Aqui nós vamos salvar também. E aí ele vai pedir para a gente colocar o nome. Eu sempre gosto de colocar conversões otimizadas, tá? E aí eu dou um tracinho e coloco script, para a gente saber que é o script de ativação. Beleza, uma vez que nós fizemos isso aqui, nós vamos lá em visualizar, para ver se de fato agora está funcionando. Vamos conectar o nosso site mais uma vez. Bom, então aqui nós preenchemos o formulário, vamos ver lá no Tag Manager, no Tag Assistant, na verdade, se agora de fato está funcionando. Então, vamos clicar aqui na nossa tagzinha que disparou, mensagem da tag, aqui já está em valores selecionados e está pegando aqui os dados que a gente enviou, os dados de e-mail e de telefone também. Então, eu posso fechar essa tela. Vou voltar aqui para o meu Google Tag Manager e aí eu vou fazer o seguinte, uma vez que isso aqui está configurado, eu preciso só replicar para outras tags, para outros tipos de meta de conversão, da mesma maneira que eu fiz aqui. Só que agora, levando um pouquinho mais o nível, imagina aí que você quer ativar essa sua conversão lá adjunto ao GA4, ao Google Analytics. Como que você faria isso? Primeiro, você tem que criar sua conta lá, você tem que ter o seu ID de métrica, e aí para você conseguir pegar o seu ID de métrica é bem simples, você vai criar sua conta, você vai criar sua propriedade e já vai aparecer o fluxo de dados ali para você. Caso você não consiga encontrar e você já tenha alguma conta, é bem simples. Lá no Google Analytics vai aparecer uma barrinha de pesquisa semelhante a essa e você vai pesquisar fluxo de dados e vai selecionar o seu ID de métrica, que são alguns numerozinhos parecido com o que o Google Ads fornece para a gente conseguir utilizar aqui, e ele sempre tem um Gzinho antes da sequência de números e letras, tá? Então, nós vamos aqui configurar agora o nosso evento para ser disparado e enviado lá para o Google Ads, perdão, para o Google Analytics. Como que a gente faria? Clica aqui em nova, nós vamos configurar uma nova tag, e aí nós vamos configurar uma tag do Google inicialmente, tá? Então, nós vamos clicar aqui, por quê? Nós vamos colocar o nosso ID de métrica, que no meu é esse aqui. Nesse caso, por que a gente faz isso? Porque isso aqui funciona como se fosse o motor, como se fosse o nosso vinculador de conversões do Google Ads, é o nosso vinculador de conversões do GA4. Então, o que eu gosto de fazer? Eu coloco aqui o acionador, All Pages, e coloco assim, ó, GA4, tracinho, config, tá? Porque é a configuração de fato dele. E aí eu salvo. Show de bola, acabei de salvar. O que eu vou fazer? Agora eu vou linkar a minha tag aqui ao meu GA4. Então, vou clicar em nova, configuração de tag, Google Analytics agora, evento do GA4. E aí eu vou colocar a minha métrica aqui novamente. E vou escolher o nomezinho aqui para que ele possa refletir lá. Então, eu vou colocar um form underline GTM, tudo minúsculo mesmo. Aqui nesse momento não vou precisar passar nenhum parâmetro de evento aqui embaixo, só vou incluir os nossos dados de usuário para que seja enviado aqui. Qual que vai ser o nosso acionamento? O mesmo da nossa tagzinha
de Google Ads, tá? Para eles irem juntos. Então, vou colocar aqui o nomezinho da minha tag, GA4, e vou colocar o mesmo nome, só que agora direcionada para o GA4. Então, vou salvar aqui e perfeito. Acabei de salvar aqui a minha tag. Então, o meu processo aqui de criação de tags, variáveis e acionadores está 100% completo e íntegro. Esses dados todos aqui que nós construímos juntos, eu vou fornecer para vocês também um material totalmente completo com tudo isso aqui já pronto, que vocês vão poder baixar, tá? E aí, dessa forma, vocês só vão precisar importar esse container e dessa forma vai ser bem mais fácil porque vocês só vão precisar localizar aonde vocês vão substituir com base nas informações cedidas ali pelo Google Ads de vocês e pelo GA4 também. Só que antes de finalizar, agora para finalizar de fato com chave de ouro, nós vamos inserir aqui uma tag de remarketing. O que seria essa tag? É praticamente uma tag que sempre que uma pessoa entrar ali no seu site, ela vai receber essa tag ali, vai ser disparada e essa pessoa vai ser perseguida por essa tag ali infinitamente. Para que serve isso? Para que você consiga construir públicos dentro do Google Ads e assim começar a fazer campanhas para pessoas, por exemplo, que já visitou seu site, já realizou algum tipo de conversão, já rolou até um momento específico, esse tipo de ação que você vai conseguir fazer. Como que eu vou fazer? Você vai clicar em nova variável, configurar ela, esperar aparecer, Google Ads, e aqui já tem bem simplesinho mostrando aqui pra gente, ó, remarketing do Google Ads. Clicou, o que você vai fazer? Você vai colocar o código da conversão, que é aquele lá que a gente setou lá no início, esse aqui. Beleza, após ter setado ele, não precisa de rótulo da conversão, e nem preencher mais nenhum tipo de dado aqui, só rolar a página, colocar o acionador que vai ser All Pages e dar um nomezinho aqui de Remarketing, tá? Beleza, pronto. Salvou, finalizamos aqui todo o nosso traqueamento. Como que você vai fazer para pegar os dados e fazer a importação desse container? Eu vou deixar em algum local aqui desse vídeo, creio eu que aqui na descrição, vou deixar o link, para você fazer o download, bem simples, bem levinho, não pesa nem 1 mega, se eu não me engano. Você vai baixar ele, vai salvar esse arquivo no seu computador e aí você não precisa abrir ele dentro do seu PC. O que você vai fazer? Você vai vir aqui dentro do seu Tag Manager, criar sua conta bonitinho. Depois que você acessou aqui o seu Tag Manager, o seu espaço de trabalho, você vai vir em administrador. Beleza, após administrador, você vai vir aqui, ó, bem simplesinho em configurações do container e importar o seu container. Então você vai clicar, vai escolher o seu arquivo dentro do seu computador, escolher a sua área de trabalho, que vai ser sempre a existente, e colocar para substituir tudo. E assim já vai estar tudo prontinho, tudo implementado de forma 100% automática. Você só vai precisar ir lá e substituir as informações no local correto, tá? Show de bola! Finalizamos, dei aqui a dica de como otimizar aí o seu processo, mas seguindo esse vídeo aqui, embora ele tenha ficado um pouquinho longo, ainda assim, você vai conseguir realizar com êxito qualquer tipo aí de traqueamento dentro do seu negócio. Só que antes da gente voltar ali e concluir, nós precisamos enviar todas essas informações lá para o nosso site, para que ele possa identificar que a gente de fato fez essas alterações, que a gente conseguiu fazer essas tags aí e que ele vai ficar esperando esses dados. Então, nós vamos aqui, mais uma vez, clicar em enviar, publicar. Se você quiser colocar aqui um nomezinho, pode colocar à vontade. Então, container atual 03, por exemplo, e colocar uma descriçãozinha, pode colocar tranquilamente e continuar. Aqui ele vai levar alguns segundinhos, coisa de 10, 15 segundos no máximo, foi até mais rápido, e já vai mostrar aqui tudo que foi adicionado.
quantas tags, quantos acionadores, quantas variáveis nós tivemos ali. E vamos fechar, vai vir aqui para versões e a gente vai vir aqui para o espaço de trabalho. Por que é interessante sempre salvar, sempre enviar? Primeiro, para que o nosso site receba essa informação e segundo, caso a gente faça ali alguma besteira, não marque mais as conversões, nós possamos voltar aqui aonde estava dando certo, na versão correta do nosso container, clicar e restaurar ela, tá? Nós conseguimos fazer isso aqui através dessa partezinha aqui de versões, tá? Então, nós conseguimos clicar aqui nos 3 pontinhos, visualizar, publicar, excluir, exportar, editar, renomear, tudo aqui é possível fazer. E aí, você gostou do vídeo? Então deixa o seu like, se inscreve no canal. Após você ter testado e visto ali que realmente deu certo, vem aqui nos comentários do Google Ads e deixa o seu feedback. Só se ele for positivo, hein?